Oi, pessoal! Hoje nós vamos entrar um pouquinho na crise da ciência e vamos falar de dois filósofos fundamentais sobre isso. O primeiro é Karl Popper e o segundo é Thomas Kuhn. Thomas Kuhn aborda paradigmas, que é o nosso assunto principal de hoje, e Karl Popper aborda o falsificacionismo. Para Popper, diferente dos que vinham antes dele, a gente não parte a partir das experiências para criar uma teoria, mas sim da própria teoria ou de uma hipótese para fazer essa dedução. Então, nesse sentido, resumidamente, as experiências elas têm como objetivo falsificar o que a teoria está dizendo. Eu faço uma experiência para contrapor a minha teoria. Essa falseabilidade ela tem como função provar que a teoria elaborada, que você teorizou, não está correto. Então, é necessário reelaborar ou fazer uma nova teoria para verificar essa realidade. Basicamente, o objetivo de Popper é dizer que uma teoria ela só é científica se ela pode ser refutada, porque senão ela nunca vai adquirir um caráter de verdade, porque a confiabilidade, a confiança nessa teoria só aumenta a partir do momento em que eu consigo provar que ela está certa, que eu refuto, que eu procuro maneiras de falsificá-la. E aí que a gente entra em Thomas Kuhn e os paradigmas. Ele fez diversas críticas ao falsificacionismo de Popper. Ele defendeu que não era possível identificar esse progresso na ciência porque a ciência é uma atividade histórica e social. Então, ela nasce a partir de um ponto de vista do trabalho de uma comunidade específica, de um espaço e tempo específico. Então, para Thomas Kuhn, essas pesquisas científicas elas estão localizadas em um espaço de tempo próprio, estão ali naquela sociedade, naquele contexto histórico. Por isso que não tem como analisar esses progressos científicos de forma linear, dentro novamente da perspectiva de Kuhn. E é por isso que a gente entra no paradigma. Cada novo paradigma, para ele, é uma revolução do conhecimento ou no conhecimento. É a partir desse paradigma que a gente começa a entender uma estrutura diferente e incompatível com a anterior. Então, o que é paradigma? A concepção de paradigma é um modelo, um padrão. Então, a partir do momento em que eu quebro um paradigma, que eu quebro esse padrão, eu trago uma nova perspectiva sobre o tema. A contribuição de Thomas Kuhn está na ideia de que os paradigmas trazem novidade para a ciência, porque os antigos entram em crises de tempos em tempos e são substituídos pelos outros. Assim, a ciência continuamente vai evoluindo. Aquilo que a gente vê o mundo na mesma perspectiva, em algum momento vai ter uma quebra. Vamos deixar de ver assim e vamos compreender a realidade de outra forma. E é justamente essa forma de compreender e enxergar um mundo de outra realidade que a gente chama de paradigma. Aqui a gente pode usar o exemplo lá do geocentrismo, em que antigamente na astronomia a gente acreditava em que a Terra estava no centro do universo e o Sol que girava em volta da gente. Quebrou-se esse paradigma e hoje a gente entende, a partir de cálculos, a partir de observação, do avanço da tecnologia, que nós que giramos em volta do Sol e não o contrário. Vocês podem considerar aí Galileu Galilei, Giordano Bruno, que fizeram parte dessa revolução em dizer que a Terra não era o centro do universo e muitas vezes pagaram com as próprias vidas, Mas essa quebra de paradigma foi importante para a gente entender a visão correta do universo. E muitos outros paradigmas foram criados a partir disso. Vocês podem pensar a respeito de muitos e essa, inclusive, é a nossa atividade de hoje. Então, a gente tem essas duas diferenças de pensamento. Enquanto Popper via a verdade como uma coisa que não era atingida, mas mesmo assim a gente buscava através de refutar, de questionar, de pensar na falsificabilidade de uma teoria, Kuhn já imaginava a ciência como uma coisa histórica e social, que mudaria ali de acordo com a sociedade e que haveria várias quebras de paradigma para evoluir a ciência. Vocês podem complementar esse resumo de hoje lendo as páginas 27, 28 e 29. E agora é só partir para a atividade. Não se percam no prazo. Um beijo e até a próxima.